Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o programa Minuto Gestão com Cláudia Pereira e essa semana trouxemos o professor Antônio Lima. Ele é servidor de carreira da Prefeitura de Jardinópolis, interior de São Paulo. Tem uma vasta experiência nessa área de pregão, né? E é também dono do portal Licitação da Depressão. Então, todos nós já conhecemos, eu acho que a maioria conhece, e segue ele no Instagram, com Licitação da Depressão. Leva bom humor para as agruras do pregoeiro, dos agentes de contratação, né? Daqueles momentos mais pesados da licitação, e ele consegue ver isso com muito bom humor. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a primeira questão que eu vou tratar com o senhor, a primeira pergunta que eu vou fazer, é sobre a nova lei de licitações. Nós sabemos que o convite e tomada de preços, eles saíram da nova lei de licitações, da lei 14.133, e ficou praticamente a concorrência e o pregão. Qual a diferença entre ambas essas modalidades de licitação? Bom, vamos lá, vamos iniciar. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra imensa estar aqui. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Bom, a própria legislação, lá no artigo 29, ela vai trazer que concorrência e pregão, elas seguirão o rito comum, estabelecido lá no artigo 17. Lembra, o artigo 17 ele vai trazer ali quais são as sequências, as fases da licitação. Então, ele vai trazer desde o planejamento até o contrato, tá? Então, ele diz que o pregão e a concorrência vão seguir ritos comuns e deve-se adotar pregão quando o objeto permitir que o critério de qualidade e desempenho seja objetivamente definido em edital por meio de especificações usuais de mercado. Trocando 6 por meia dúzia, é o famoso serviços e produtos comuns, ok? Então, quando eu tenho essa natureza comum, e na nova lei ele se inclui os serviços de engenharia, assim como nós temos no decreto 10.024, no pregão eletrônico, que incluiu os serviços comuns de engenharia. Então, nestes casos, eu vou utilizar o pregão. Então, veja, na nova lei está intacta a essência do pregão que a gente encontra lá na lei 10.520, para bens e serviços comuns, ok? Em outros casos, quando não for um bem e serviço comum, incluindo serviços de engenharia que não sejam comuns, eu devo aplicar a concorrência. Pois bem, o que nós temos hoje na 866? A concorrência, ela tem alguns ritos diferentes do pregão, né? Isso é fato. Quando o pregão foi instituído, ele trouxe algumas inovações. Entre elas, ele trouxe a inversão de fases. Primeiro a gente abre a proposta e depois a habilitação somente do vencedor. Isso trouxe uma grande inovação. E também ele trouxe a possibilidade de renovação de preços. Renovação de preços, que é a famosa etapa de lances, ok? E na nova lei, na concorrência também existe a inversão de fases, né? A inversão de fases comparada com a 866. Então, na nova lei, você deve, e você pode, aliás, não é deve, você pode abrir primeiro os preços para depois abrir a habilitação, tá? Mas também existe um dispositivo na lei que diz que você pode inverter essa lógica e utilizar a concorrência da lei 14.133 igual à concorrência da 866. Primeiro a habilitação e depois a proposta. E mais, na nova lei, a concorrência também pode ter lances, ou seja, pode ter uma fase competitiva na concorrência, algo totalmente impensável na 866. E tem um outro detalhe também na concorrência da nova lei. Ela pode ser eletrônica, e lá na 866 era predominantemente presencial, ok? Então vejam, a principal diferença na nova lei do pregão para a concorrência está na natureza, na tipificação do objeto, ok? Se ele for um objeto
de natureza comum, que você pode especificar usualmente no mercado, ele será um pregão. Caso contrário, ele será uma concorrência. Então, o objeto é quem vai definir qual modalidade que você vai utilizar na nova lei, ok? Entendi, professor. Professor, como o senhor mesmo mencionou, existe muita similaridade entre a concorrência, pelo menos o rito, né, entre a concorrência e o pregão. Na sua opinião pessoal, não seria mais interessante que só houvesse uma modalidade, ou a concorrência ou o pregão? O que o senhor acha disso? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Quando a gente começa a analisar a similaridade, eu já disse que a concorrência pode ter etapa de lances, assim como o pregão. Eu já disse que a concorrência pode ser feita eletrônica, assim como o pregão. Eu já disse que a concorrência tem inversão de fases, pode ter inversão de fases, assim como o pregão. E aí fica essa pergunta realmente, né? Será que existiria a necessidade de ter um pregão ou ter uma concorrência, tendo em vista que os dois seguem ritos praticamente similares e o que vai diferenciar é a natureza do objeto? E quando você para analisar com calma, você pensa e você fala assim, poxa, poderia perfeitamente ter incluído os bens e serviços não comuns para o pregão, ou poderia claramente ter incluído os bens e serviços comuns na concorrência e termos somente concorrência ou termos somente o pregão, né? Então, é perfeitamente compreensível e quando você analisa a legislação, você pode dizer isso. Porém, o que eu, Antônio, imagino que o legislador fez, no meu livre exercício de pensar, é que ele resolveu prestar um tributo à modalidade que revolucionou as contratações públicas. Porque se você for analisar, o pregão, ele é predominantemente usual na maioria das contratações. E ouso até mesmo dizer que em geral, só é utilizado outras modalidades quando não cabe pregão. Quando não cabe pregão. Inclusive, no órgão a qual eu sou servidor, a gente utiliza isso. A gente analisa e diz, olha, isso cabe pregão, sim ou não? Se não couber, utilizaremos outras modalidades. Então, eu vejo que o legislador prestou esse tributo ao pregão, principalmente por destacá-lo. Porque ele poderia claramente deixar só com o nome de pregão. Porém, ele manteve a essência do pregão intacta, bens e serviços comuns, tá? Então, ela continua, essa é a essência do pregão, bens e serviços comuns. E mais, ele manteve a figura do pregoeiro. Olha só que interessante. Lá na própria legislação, na nova lei, ele diz que o agente de contratação, quando em julgamento de pregão, será denominado por pregoeiro. Então, veja, ele manteve o pregão, ele manteve a essência do pregão intacta e ainda manteve o pregoeiro. Então, eu gosto de brincar que foi um tributo a essa modalidade que revolucionou as contratações públicas brasileiras, tá? Mas, se a gente analisar friamente, a lei daria perfeitamente para utilizar somente uma modalidade, ou somente o pregão, ou somente a concorrência. Para os mais puristas, eles vão entender que deveria ser somente concorrência, porque remete lá atrás na Lei 866. E para aqueles que vieram na vanguarda, aí, vão dizer que não, deveria ter ficado somente o pregão, que é a modalidade que revolucionou, é a modalidade mais utilizada hoje no Brasil inteiro. O que eu tenho a dizer é, por uma decisão do legislador, nós temos as duas modalidades e o pregão, ele se manteve com a essência intacta do que nós temos na Lei 10.520. A nova lei de licitações traz muito forte a forma eletrônica. O senhor acha que é o fim da forma presencial ou ainda existe espaço para ela? Vamos lá, talvez essa seja uma das maiores dúvidas, né, que permeiam aí a cabeça dos agentes públicos e, em especial, os fornecedores, né, os licitantes. E, aliás, essa dúvida ela vinha desde antes
da aprovação da lei. Lá, quando ainda era o PL ainda, que todo mundo estava ali naquela ansiedade, será que vai aprovar, não vai aprovar, quando vai sair a nova lei? Já tinha esse debate, meu Deus, e agora? As licitações presenciais, elas vão acabar com a nova lei, não vão acabar com a nova lei? Bom, vamos lá. Quando a gente analisa o texto da nova lei, lá no artigo 17, no parágrafo 2º, ele fala que as licitações deverão ser processadas preferencialmente na forma eletrônica. Aí ele continua, admitindo-se a possibilidade de licitação presencial, desde que motivada, e ele fala que a sessão deverá ser gravada em áudio e vídeo. Veja, ele dá preferência para se utilizar as licitações eletrônicas, mas ele não veda a utilização das licitações presenciais. Só que, quando você lê somente o 17, no parágrafo 2º, você olha aqui e você fala assim, não, poxa, então está admitido, eu preciso motivar ali, eu preciso justificar o porquê que eu estou utilizando a licitação presencial e está liberado, ok. Só que aí a gente continua a leitura e lá no parágrafo 5º ele vai falar assim, ó, excepcionalmente, quando a utilização de licitação presencial, ou seja, ele já está reforçando, olha, licitação presencial é algo excepcional, tá bom? Aí ele reforça ainda que deverá ser gravado em áudio e vídeo e deverá ser juntada aos autos do processo. Vamos compreender o que seria isso. Então, basicamente, eu posso fazer um pregão presencial? Sim, eu posso fazer um pregão presencial. Posso fazer uma concorrência presencial, como é na 866? Sim, posso fazer uma concorrência presencial, como é na 866. Porém, eu tenho que motivar, justificar o porquê que eu estou fazendo presencial e não eletrônico. Então, veja, hoje, se eu for fazer um pregão presencial ou uma concorrência, eu não preciso justificar nada. É um critério do próprio órgão público, da administração pública, exceto nos casos da obrigatoriedade de se fazer o pregão eletrônico nos moldes do Decreto 10.024, contemplados quando o recurso é de transferência voluntária, exceto nesses casos, que se caso você fizer pregão presencial, você tem que justificar, mas nos demais casos, não, estou liberado, eu faço da forma como bem entender. Só que, na nova lei, não. Eu tenho que motivar, eu tenho que justificar por que estou fazendo presencial. E mais, eu tenho que gravar a sessão em áudio e vídeo. Veja, eu tenho que ter uma câmera gravando a sessão e gravando o áudio daquela sessão. Eu tenho que salvar isso em alguma mídia e juntar aos autos do processo. Isso fará parte, ele vai compor o processo, é obrigatório se fazer isso, né? Mas fica a dúvida ali, né? Quantas câmeras que eu vou colocar, quantos microfones, qual a qualidade, enfim, carece de um regulamento. Tem um outro detalhe também interessante. Na própria legislação, ela traz que será assegurado lances intermediários. Então, veja, como que eu farei lances intermediários no pregão presencial? Como que eu farei lances intermediários no pregão presencial? Como se dará isso? Né? Porque no eletrônico é pacificado, é fácil de entender. Agora, no presencial, como que eu vou fazer? Qual será a regra? Veja, mais uma vez, carece de regulamento em relação a isso para a aplicabilidade do pregão na nova lei com lances intermediário presencial. Veja, então temos que aguardar essa regulamentação para definir a utilização, tudo bem? Para quem é mais saudosista, eu gosto de brincar, para aqueles que são pregoeiros e fornecedores raízes, que vêm ali das licitações presenciais, né? Eu gosto de brincar que o raiz é o presencial e o Nutella é o que está acostumado com os eletrônicos. Infelizmente, tem que se acostumar com o eletrônico, porque é uma tendência. O próprio decreto 10.024, quando ele veio com a obrigatoriedade de se fazer pregão eletrônico, quando o repasse é voluntário da União, ele já quebrou essa barreira. E depois nós tivemos a pandemia, né? Iniciou a pandemia. Então, no final de
do ano de 2019 saiu o decreto 10024, que obriga se fazer o pregão eletrônico nos moldes do próprio decreto, quando o recurso é voluntário, de transferência voluntária da União, e ele acabou sendo ratificado pela pandemia, no momento mais agudo, a qual tivemos que ter o distanciamento social, todo aquele isolamento social que impossibilitou as licitações presenciais no começo de 2020 e se manteve até hoje em 2021. Então, veja, a tendência é que as licitações migrem todas para a forma eletrônica. A nova lei não veda, porém, a tendência é que ela vá desidratando as licitações presenciais em detrimento das licitações eletrônicas. Vemos, inclusive, Brasil afora, muitos tribunais de contas que recomendam e desaconselham a utilização das licitações presenciais. Ainda que a nova lei não vede, a tendência é que elas vão acabar. Não em um primeiro momento, talvez em um futuro, conforme todos os municípios, a gente sabe que o Brasil é um país continental e nem todos os locais a gente dispõe de tecnologia e de recursos para se fazer uma licitação eletrônica plenamente. Porém, conforme for avançando aí a questão da tecnologia e tudo mais, vai acabar sendo uma realidade para o Brasil todo. Eu não vejo que em primeiro momento isso vai terminar, mas vai diminuir muito e a tendência para o futuro é que todas as licitações sejam eletrônicas. Pessoal, vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a instantes. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Antônio Lima, na sua visão pessoal, já é possível a aplicação das modalidades de licitação de acordo com a nova lei, ou seja, a aplicação da Lei 14.133? Vamos lá, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Eu posso ou não posso aplicar a nova lei? Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, seja você município, seja você estado, o que você tem que entender, né? Que, em geral, o que o Tribunal de Contas do seu estado está dizendo, tá? Porque os federais estão debaixo ali do guarda-chuva do TCU, e o TCU tem um posicionamento. Porém, a gente vê diversas vezes, e isso é comum Brasil afora, o Tribunal de Contas estadual tem um entendimento diferente do Tribunal de Contas da União. E mais, os tribunais de contas entre os entes federativos têm decisões e visões diferentes entre si. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, às vezes, referente a um tema, ele tem uma visão divergente do Paraná, divergente de Tocantins, do Amazonas, do Amapá, enfim. Então, cada Tribunal de Contas tem uma visão. Então, eu já vi tribunais de contas dizendo, olha, é perfeitamente possível a aplicação já da nova lei. Por outro lado, já vi tribunais de contas dizendo, olha, é melhor a gente segurar por enquanto e não aplicar, porque carece regulamento de pontos essenciais à aplicabilidade da nova lei. Então, veja, você tem que analisar o que o seu Tribunal de Contas está dizendo. Agora, se você for de um órgão federal, aí você está ali
por debaixo do guarda-chuva do TCU, é só analisar o que o TCU está dizendo em relação a isso, tá? O que eu recomendo é um momento de muita observação e é um momento de aprendizagem, tá? Então, a nova lei saiu, é evidente que falta muita regulamentação ainda, por exemplo, como eu disse, na questão do pregão presencial, a legislação garante que tenha lances intermediários, porém ela não fala como isso vai se processar dentro do pregão presencial. E aí, como que será esses lances intermediários? O pregão presencial vai ter lances intermediários? Não vai ter lances intermediários? Eu posso fazer ele da forma como ele está na Lei 10.520 ou não? Eu posso inovar? Enfim, carece de regulamentação. A grande questão é, essa regulamentação, eu, município, posso fazer? Eu, Estado, posso fazer? Ou não? Eu dependo de que a União faça a regulamentação e, em cima da regulamentação da União, eu posso traduzir para a minha realidade. Como que eu posso conduzir esses certames? Então, veja, tem muito mais perguntas nesse momento do que respostas. Mas o que eu trago é o seguinte, o momento é de cautela, de estudo e de aperfeiçoamento, e de debates, e de análise, porque ainda temos esse prazo, né? Embora a lei já tenha sido sancionada, e nós já temos um tempo que a lei está vigente, né? Já estamos indo aí, caminhando para quase 6 meses, né, que a lei está vigente, daqui a um pouco é 6 meses, mas ainda carece de muito regulamento. Eu recomendo que analise com cautela, porém estude a nova lei. Analise todos os pontos da nova lei. Não podemos ficar de braços cruzados olhando e pensando, poxa, vamos esperar regulamentar tudinho, porque isso talvez não aconteça nem lá em 2023, quando sejamos obrigados a aplicar a nova lei. Para a maioria dos órgãos, vão ser obrigados a partir de 2023. Então, veja, é estudar, se capacitar, aperfeiçoar, em especial a questão da governança e planejamento, que a nova lei traz com muita força, essa questão da governança, essa questão do planejamento, essa questão da gestão e do controle, a gente implantar, tá? Do que até mesmo dizer agora implantar, utilizar as modalidades, para assim a gente poder implantar plenamente a nova lei. A nova lei é muito mais do que somente as modalidades, né? Do que somente a parte final, a fase externa da licitação. Tem toda uma fase interna que é muito pautada no planejamento, que é muito pautada na gestão, no controle e gestão de risco. Nós temos também depois uma execução contratual que é muito bem pautada na nova lei. Ele traz um rigorismo maior na gestão e controle de contratos do que a gente comparado com a 866. Então, veja, o momento é um momento de aperfeiçoar, de fazer as bases, fazer o alicerce, para aí sim eu começar a implantar a nova lei. Porém, também é um grande momento para experimentação. A ressalva que eu trago é, analise o que o órgão de controle a qual você está submetido está dizendo em relação a isso, tá? Não se paute por outros órgãos de controles que são alheios àquele que é o seu órgão de controle original, tá? Então, essa é a dica que eu trago. Mais uma vez, quero agradecer o convite, agradecer a você que ficou até o final. Gratidão, até uma próxima. Professor Antônio Lima, muito obrigada pela sua explanação, foi muito interessante o seu ponto de vista aqui, muito importante para nós. E aos nossos seguidores internautas, até a próxima semana com mais Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Até lá!